Bom dia! Hoje é domingo, dia 22 de março de 2020 e nós estamos aqui novamente para compartilhar uma palavra com vocês. Hoje o nosso devocional será no livro de Zacarias. Ontem foi em Zacarias 4, hoje será em Zacarias capítulo 5. Se você puder abrir a sua Bíblia em Zacarias capítulo 5, nós faremos o devocional do capítulo inteiro, do versículo 1 ao versículo 11. O livro de Zacarias faz parte dos livros da Bíblia chamados de proféticos. Zacarias era um profeta. Existem os profetas classificados como profetas maiores e profetas menores. Zacarias faz parte do grupo denominado de profetas menores. E ele teve várias visões noturnas. No capítulo 5 é composto por duas visões. E essas visões foram dadas a Zacarias no período de pós-exílio, a hora que o povo estava voltando do exílio. O povo ficou preso, escravizado por 70 anos e voltava do exílio. E nessas visões são direções de Deus para Zacarias, para ele repassar ao povo. Então, são duas visões que o capítulo 5 trata. A primeira visão fala que Zacarias vê um anjo e o anjo mostra para ele um rolo volante que tinha 20 metros de comprimento e 10 côvados de largura. E disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, como está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está escrito do outro lado do rolo, no versículo 1, 2 e 3. E eu farei sair diante, diz o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Essa é uma visão onde Zacarias vê um rolo volante. Isso é um pergaminho, né? O rolo é um pergaminho e pelas suas dimensões dá a entender que ele cobriria toda a parte da terra. E nesse rolo havia de um lado o ladrão, a palavra sobre o ladrão, e do outro sobre aquele que jura falsamente, aquele que mente. E fala que aqueles que cometessem então a mentira ou o roubo, o furto, eles seriam retirados da terra. Como que nós interpretamos isso? Nós interpretamos que Zacarias está recebendo uma visão que iria acontecer depois do exílio, e Deus dizendo que mesmo depois do exílio, pessoas iriam ir contra a sua lei, iam ser desobedientes. Esse é um texto que fala de justiça. Então o rolo, que é um pergaminho gigante, equivale à justiça de Deus cobrindo toda a terra. E mesmo que nesse pergaminho só se refira aos crimes de roubo e de mentira, também nós podemos lembrar que a lei de Moisés abrangia todos os demais pecados. Então esses dois pecados podem fazer uma alusão a todos os demais pecados. E a justiça é aplicada àqueles que cometiam injustiça após exílio. Significa que mesmo depois que nós passamos por uma fase turbulenta da vida, como é aquela que nós estamos passando hoje, é possível que pessoas, mesmo depois, continuem em desobediência à lei de Deus. Continuem roubando, mentindo. E Deus promete que essas pessoas desobedientes serão punidas posteriormente e serão exiladas, retiradas fora da cidade. Também é importante notar que a partir do versículo 5, ele tem uma segunda visão. E nessa visão, ele vê uma efa, e no meio dessa efa, e o tamanho da efa é de toda a terra. Então é uma efa, um cesto grande, onde tinha uma mulher dentro. E esse cesto era coberto por um peso de chumbo. O chumbo, modernamente, nós sabemos que ele nada passa por ele. Então, a ideia que passa a visão é que essa mulher chamava-se iniquidade ou impiedade, ela estava dentro de um cesto e esse cesto estava fechado. E foi aberto o cesto e Zacarias viu a mulher e em seguida outras duas mulheres apareceram e essas mulheres fecharam esse cesto e levam esse cesto para um lugar chamado Sinar, na Almeida Revisada e Atualizada ou Babilônia na NVI.
O que significa isso? Significa também a ideia da primeira visão, que a impiedade foi encontrada no meio do povo, ou a iniquidade foi encontrada no meio do povo, e ela era fechada, e aí viam duas mulheres representando a justiça, retirando essa impiedade e levando para a Babilônia ou Sinar. O que é isso? É que aquele que cometer injustiça, Deus haverá de puni-lo, aplicar sua justiça e expulsá-lo da terra. A Babilônia na Bíblia, ou Sinar, representa o povo em oposição a Deus, assim como Jerusalém, o povo de Deus. Concluindo, nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos clamar a Deus por misericórdia sobre a nossa cidade, nação e mundo. E quando esse tempo passar, nós devemos nos continuar alinhados ao Senhor, em obediência à sua palavra, e caso nós não continuarmos em obediência à sua palavra, ele vai aplicar justiça no povo, trazendo exílio sobre o povo. Esse exílio pode ser o quê? Pessoas que cometerem pecados contra o Senhor e continuarem reincidindo no pecado, o Senhor vai retirá-los fora. Então a minha sugestão para vocês hoje é lerem o capítulo 5 de Zacarias, meditarem naquilo que foi compartilhado com vocês agora, pedirem perdão pelos seus pecados diante do Senhor e se colocarem numa postura de obediência à palavra. Um bom domingo a todos e até amanhã.